coisa para aqui. Boa noite a todos e a todas. Vamos aguardar aí as pessoas entrarem. Eu queria inicialmente dar as boas-vindas à nossa participante de hoje, né? Porque em se tratando de uma live nós não temos palestrantes, nós temos participantes. E com muita alegria nós recebemos hoje a doutora Rita Andréia, psicanalista e mediadora. Antes de passar a palavra à Grace, que vai conduzir a live juntamente com a Rita, eu gostaria apenas de explicar um pouquinho o que é esse projeto Diálogos da Carvalho Pereira. É um projeto muito antigo que a Carvalho Pereira Fortini já vinha empreendendo, em que nós discutíamos de tempos em tempos temas interessantes e caros ao direito. E portanto já fizemos vários eventos do denominado diálogos, né, onde a ideia é justamente trocar informações, ter o caminho de várias ideias, de vários debates. E nesse momento da pandemia, a ideia foi trazer esse diálogos da Carvalho Pereira para um ambiente virtual. E como a pandemia tem trazido um novo normal, ou na verdade tem gerado uma série de outras implicações, nós pensamos, imaginamos estender essa ideia do Diálogos da Carvalho Pereira para alguma coisa que não fosse exclusivamente a questão jurídica, né? Então hoje nós estamos trazendo a Rita Andréia, e eu vou ver se ela já está aqui para que eu possa convidá-la a entrar. Só um minutinho, por gentileza. Tá aqui, ó, Rita Andréia entrou. Não adianta eu acenar, eu quero que ela solicite a entrada dela. Vou pedir a ajuda dos universitários aqui. Bruna, por gentileza, me ajude aqui com... Eu só assinei para ela, mas não entrei. Só um segundo. Funcionando a Rita agora. Ela deve estar entrando já. Rita Andréia recusou. Recusou por quê, Rita Andréia? Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos de novo. Cadê o dela? Rita, adicionar. Só mais um minutinho. Nós estamos aguardando a entrada da Rita. Aí ela. Ei, Rita, tá bom? Ei, querida. Tudo bem? Você me recusou, Rita Andréia? Não te recusei, eu pedi antes. Nunca te recusaria. Bom, eu estava aqui explicando um pouquinho o que é esse projeto Diálogos, Rita, e dizendo que a gente, né, tentou trazer o projeto Diálogos do ambiente presencial para um ambiente virtual, né? E não poderíamos começar melhor essa semana de live se não com você, né? Nos trazendo muito além do conhecimento técnico também a sua humanidade, né? A sua visão sempre única e um jeito muito próprio de ver as coisas. Eu vou passar a palavra para a Grace. A minha ideia mesmo era exclusivamente apresentar, mas não sem antes de levar a todos os nossos espectadores aí da live um mínimo, né, do seu currículo, para que as pessoas possam compreender um pouquinho qual que é o universo no qual você transita, né? Então, a Rita Andréia Guimarães de Carvalho Pereira é psicanalista, mediadora judicial e privada, é instrutora do CNJ em formação, é graduada em psicologia, mas é mestre em mediação e negociação pelo Instituto Kurt Bosch da Université de Geneve. E toda essa experiência que ela vem exercendo há tanto tempo, né, Rita, nesse universo do conhecimento humano e trazendo à tona para a mediação, é que te faz realmente, eu diria aí, para além de toda a sua especialidade, quase que única nessa matéria de mediação, justamente pelo olhar que você imprime a tudo que você faz, né? Eu sou suspeitíssima para falar, com toda certeza,
mas eu posso garantir que todo mundo que está nos assistindo vai ter também a mesma impressão. E no que se refere à nossa área específica aqui da Carvalho Pereira Fortini, com direito administrativo, a mediação tem sido, assim, uma esperança, né? Uma expectativa, justamente porque nunca se falou tanto na necessidade das relações mais consensualizadas, né? Das decisões de conserto no âmbito da administração, de uma administração menos autoritária, menos vertical, mais horizontal. E com toda a certeza, a mediação pode ser um grande instrumento na negociação e no diálogo entre as partes, né? Então, queria te agradecer muito você ter aceito o nosso convite, dizer que é uma grande alegria te ter aqui, né, na live, e vou passar agora para a Graciele tomar aqui o meu lugar. Né? Somos suspeitas para falar, né? É recíproco. A admiração ela é recíproca, né? O carinho, a admiração, o amor ele é recíproco. Eu agradeço ao escritório a possibilidade, né, desse discurso mesmo, que eu quero dizer, entre saberes. Eu acho que ele é muito importante, especial nesse momento agora, né, Fernanda? Mais nunca. Né? Com certeza. Esse diálogo de saberes distintos é o que vai fazer com que a gente atravesse esse tempo para viver esse tal chamado novo normal, né? Sem que seja apenas vestir uma outra roupa da mesma história. Verdade, com menos aridez, né? Menos aridez. Então, nome melhor não seria do que diálogos. Verdade. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Obrigada. Obrigada. Olá, Rita. Ei, querida. Tudo bem? Tá... Prazer estar aqui com você, Maria. Prazer é todo meu, viu? Mediação, né? Pois é. E, na verdade, a Fernanda já fez a apresentação prévia, né? E não é à toa que nós escolhemos a mediação como o tema de abertura desse nosso projeto do escritório, porque, de fato, é algo que a gente acredita. Cada dia mais, cada vez mais, né, no trato, tanto no âmbito privado, mas, sobretudo, no âmbito do direito administrativo, né, para que a gente consiga resolver diversos conflitos na administração pública por meio de muito diálogo. E vou te confessar o seguinte, quando nós começamos a divulgar a live, e várias pessoas me pediram antecipadamente para que te fizesse algumas perguntas, porque, embora seja um tema que tem provocado cada dia mais o interesse das pessoas, muitas delas não sabem alguns conceitos até básicos, sabe, Rita? Então, até fiz umas anotações aqui de algumas perguntas que eles me fizeram previamente. Ótimo. Acho que é importante a gente pensar, sabe o quê? De verdade, tudo que está em processo, não, todo básico ainda é preciso conhecer. Então, nenhuma pergunta é básica, nenhuma pergunta deveria ser respondida, né? É uma construção de resposta contínua e constante. Exatamente. E, sobretudo, quando algumas pessoas já fizeram uma pesquisa prévia e tiveram ciência que você é presidente de uma Câmara de Mediação. Então, a primeira pergunta que eles fizeram foi o seguinte: será que ela pode esclarecer como é que funciona uma Câmara de Mediação? Quais áreas são tratadas nessa Câmara de Mediação? Então, eu vou abrir esse nosso diálogo para que você possa explicar às pessoas ainda que não têm ainda essa informação, como é que funciona uma Câmara de Mediação? Ótimo, perfeito. Eu penso o seguinte, vamos começar pensando o que é uma Câmara de Mediação, né? O que é isso? A gente pensa assim, vamos nos esclarecer que é um lugar, um espaço, né? Um espaço construído e constituído com especialistas na resolução de conflitos, né? Então, a Câmara tem essa especificidade de ser um lugar onde os métodos adequados de solução de conflito são a nossa alma e o nosso objeto de trabalho. E quando eu falo métodos adequados de solução de conflito, né? De que eu estou, de fato, dizendo mais do que a palavra ser adequado ou não ser adequado? Né? Eu estou dizendo que quando você enxerga o conflito e a situação como resolução de uma forma não adversarial, de uma forma não gigante, de uma forma não binária, de uma forma em que todos os envolvidos na situação têm voz e vez,
né? E mais que isso, quando a solução e a questão é o nosso objeto de trabalho, mais do que um envolvido ou outro envolvido. Então, a Câmara é este espaço construído, né, constituído da possibilidade de ter, né, da possibilidade do encontro de especialistas na adequação de conflitos, na resolução de conflitos, né? Ou de demandas, ou resolução de questões, ou resoluções de dificuldades, né? Vamos entender, porque a gente possa, inclusive, dar a ideia do conflito como nós enxergamos, né? Como, inclusive, uma possibilidade de mudança, né? Uma possibilidade de uma outra forma de ver a própria questão. A quem a Câmara está atendendo? A pessoa física, a pessoa jurídica, a administração pública, né? Bom, família, trabalhista, consumerista, pública, bom, etc, etc, né? Porque o que nós temos que pensar? A mediação é algo em construção, mesmo que já se saber instituído, e como o caso da Câmara, por exemplo, já são credenciados pelo Tribunal de Justiça, ainda assim há uma abertura para uma discussão deste outro lugar daquilo que se chama de acordo ou processo, né? No sentido de o processo não se encerra nele. O processo é uma abertura para uma possibilidade. Não sei se fui clara. Sim, não, foi sim. E aí bastaria o interessado manter contato com a Câmara, expor qual que é o conflito e daí iniciaria o processo. Um pouco isso também que eles me pediram que fosse esclarecido. Como é que eu acesso uma Câmara? Então, vamos assim, ao passo a passo. Tá? Nós podemos ser procurados por indicação, pelos métodos, pelo nosso site, pela plataforma, por telefone. Então, a gente chama quem nos procura de solicitante. Não que a gente tenha uma divisão entre quem solicita e quem vai ser solicitado, no sentido tradicional de réu e parte. Né? A gente chama de solicitante aquele que apresenta, em primeiro momento, a Câmara como uma possibilidade. Tá? Telefone, site, plataforma, presencial, que hoje está um pouquinho mais difícil, mas ainda tem situações que têm sido presenciais. Né? E aí a gente recebe essa demanda. Essa demanda é recebida em um pequeno relatório do caso, né? Até para a gente saber se é passível de mediação ou de conciliação ou de outros métodos que a Câmara possui como alternativa. Vamos, então, a partir daí, conhecendo qual é a demanda, procurar o outro envolvido no conflito ou os outros envolvidos na questão. Né? Essa é uma função da Câmara, não é uma função nem da pessoa que nos procurou, nem de seus advogados. É uma função que fica para a Câmara exatamente para esclarecer, olha, não é A nem B, são todos vocês bem-vindos para que a solução aconteça. Tá? Aí nós vamos estudar o caso para saber a quem chamar. Qual mediador ou qual conciliador, né? Qual é o profissional mais adequado, qual a técnica mais adequada ou qual o procedimento mais adequado para aquela demanda. Tá? Bom, aí começamos as questões mesmo com a aquiescência de quem nos procurou e de quem foi procurado, ocupando os dois a mesma... partindo do primeiro pressuposto, que eu acho que é o mais importante, diferente de tudo, é a autonomia da cidade. Né? Ninguém numa Câmara é convocado, ele é convidado. Eu acho que isso muda já de cara essa ideia de como essa solução, como essa resolução vai acontecer. Né? E à medida que ele foi convidado e aceitou, a gente começa, então, o procedimento em si. Porque o processo, se você pensar, já começou lá atrás, quando alguém nos procurou. Né? Bom, e aí nós ter uma construção de um acordo, né? E é importante a gente pensar que, quando eu falo de construção de um acordo, eu estou dizendo de algo que os dois envolvidos fizeram, né? E a partir daí, com este acordo, a gente vai e homologa, e a Câmara tem esse pressuposto mesmo de poder estar, essa possibilidade de estar fazendo
homologação no sentido de título judicial e extrajudicial, né? Então, o acordo que ali for resolvido será provavelmente homologado. Nunca tivemos nenhum que tenha sido assim. Aí você tocou num aspecto interessante, Rita. Em que momento, porque você disse que o caso chega, vocês vão analisar qual o tipo de tratamento que aquele caso merece. Isso. Eu acho que é interessante também esclarecer em que momento que a gente usaria a negociação, a mediação, a arbitragem, porque para muita gente é tudo igual, mas a gente sabe que é diferente. Isso. Então, como é que a gente... Eu acho que a sua pergunta é importantíssima, né? Porque, assim, dentro do mesmo pacote estão os métodos de resolução de conflitos. Mas eles estão muito diferentes e têm peculiaridades muito específicas e muito próprias. Eu vou começar com a negociação, tá? Então, assim, quando e como seria a negociação? Bom, quando os dois envolvidos podem estar resolvendo por conta própria, haverá um diálogo sem que necessariamente haja a atuação de um terceiro, então nós vamos, para que a resolução aconteça, tá? Então, o que nós vamos oferecer nesse momento? Um espaço de neutralidade, de imparcialidade, um espaço próprio para que isso possa estar acontecendo, tá? Aí vamos para a conciliação, né? Em que momento é usado, ou em que situações a gente entende que a conciliação é melhor usar? A gente acha que em casos pontuais. Quando eu falo pontuais, né, eu estou dizendo assim, em situações de conflito em que o que é pregresso e o que é futuro não seja a grande questão. E é a primeira grande diferença da mediação, né? É a primeira grande diferença. Então, eu quero partir desse pressuposto, porque eu penso assim, aqueles casos em que eu tinha uma relação anterior e tenho a pretensão de uma relação posterior, seja ela afetiva, empresarial ou o que for, o meu olhar já fala assim, epa, é mediação, né? Quando é uma relação pontual de uma situação momentânea que eu vou resolver pontualmente, como vou dar um exemplo, tá? Uma dívida com o banco, não é alguém que eu tenho alguém ou uma empresa, nem que eu vou ter comunidade, né? Ou se eu quero já muda a figura, né? Ou alguém que eu já convivo há muitos anos, ou um trabalho de muitos anos, ou até uma conta que seja de muitos anos, e eu tenho a pretensão de continuidade, aí é a mediação. Eu gosto de um exemplo que já ficou até piada, tá? Já virou até piada. Quando eu falo assim, gente, se eu estou na rua e eu bato o carro, né, com alguém que eu não conheço, que não me conhece, eu nunca vi, nem nunca verei. Qual é a nossa questão? A batida do carro, certo? Exclusivamente do carro. Então, eu falo que custou 2, você fala que custou 5, a gente de 5 e 2, 7, em 3,5 a gente acertou, certo? Podemos levar isso para a negociação. Desculpa. Acho que a Rita deu uma travada. Aguardar só um minutinho, tá, pessoal? Oi, desculpa, gente. Voltou aí? Voltou, tá tudo ótimo. Voltou? Isso. Então, voltando ao exemplo que parece tolo, mas é bem real, né? Ali, numa negociação, a gente encerra valores. Estragou aqui, estragou ali, consertou aqui, pronto. X de uma ordem do pecuniário está resolvido. Agora, imagina se eu bato no carro ou bate o carro a minha ex-sogra. Você há de convir comigo que não pode ser a mesma coisa. Ou que seja um vizinho, ou que seja um ex-namorado. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer pessoa que tem uma relação pregressa, que precisa ter uma relação futura e que se pretende, mesmo que o fato possa parecer o mesmo, ele toma um cunho completamente diferente. E aí, esse cunho diferente de pregresso e futuro é o primeiro grande critério para a mediação. Entendi. Então, é importante a gente diferenciar o tipo de litígio que está sendo submetido para que ele tenha um tratamento adequado. Isso. E aí... uma outra coisa importante, só te interrompendo um pouquinho, que me faltou falar aqui, o conciliador, quer dizer, o negociador, então, cabe a ele
criação de um espaço próprio, mas cabe aos envolvidos estarem podendo negociar entre eles aquilo que for interessante. Ao conciliador, cabe uma certa ajuda, um auxílio, uma certa posição frente à situação. Ao mediador, ele é um estimulador do diálogo. Ele não é o diálogo, né? O mediador não é a palavra, o mediador dá a palavra. Então, ele é muito mais um estimulador do processo, no sentido do diálogo, para que os envolvidos possam estar achando a sua solução. Então, o palpite, a opinião sobre o assunto não cabe ao mediador. E alguém já até comentou há pouco tempo aqui, Rita, como é que seria, vou trazer um pouquinho aqui para a administração pública, o emprego da comunicação não violenta, da escuta ativa. Será que esses mecanismos dentro da administração pública, como é que seria a aplicação, considerando que a gente tem a imagem, né, tem a figura do Estado como uma supremacia, né, o Estado maior. Será que é possível a gente conciliar essa questão da própria comunicação não violenta? Talvez seja interessante, pode ser que muita gente não sabe, como é que essa técnica da comunicação não violenta, como é que a gente pode estimular isso no âmbito da administração pública, né, e da escuta ativa, para que a gente possa efetivamente solucionar alguns conflitos dentro da própria administração pública? Eu acho sua pergunta importantíssima, e eu vou pensar, quando você fala no Estado, eu estou pensando no Estado letra maiúscula, né? Assim como um grande pai, né? Isso. O Estado tem esse lugar do pai, enquanto o pai é autoridade mor, enquanto o pai a decisão por você. Então vamos pensar que hoje, mais do que nunca, a gente tem uma ideia de uma horizontalidade. Eu não estou falando retilínea, mas eu estou falando de uma diminuir essa ideia da hierarquia que funciona simplesmente na verticalidade. Então, a própria forma do diálogo de um pai, né? Pai hoje, nem pode ser mais a mesma do que era antes, né? Há uma proximidade maior entre aquilo que é do filho ou do cidadão, que não espera que o pai seja o único que o guarde, o cuide, o valide, o alimente. Né? Então, assim, eu acho que a mediação ela tem duas coisas muito importantes. Ela é essa convocação ao cidadão, a convocação à sociedade a assumir algo que é dela. Vê se não é mais ou menos assim. A rua da minha casa não é meu, não é assim? A lâmpada da rua também não é problema meu. O buraco da estrada também não é problema meu. Né? Então, eu acho que há essa ideia do Estado no sentido de paternidade de uma forma maior. Eu acho que essa possibilidade, quando ela é mais, não vou dizer dividida, porque a autoridade sim é do Estado, mas uma outra forma de autoridade e responsabilidade, mas quando o cidadão também é convocado à responsabilidade. E se você pensar, a nossa comunicação ela é muito violenta, a de todos nós. Né? Porque se eu parto do pressuposto que eu sei sobre você melhor do que você mesma, né? E que eu sei sobre você muito além do que você já parou para pensar, não tem nada mais autoritário e mais violento do que isso. Né? Então, eu acho que Bert Helling criou essa ideia, essa construção da comunicação não violenta, eu acho que é em função mesmo do quão violento é a nossa comunicação e que nós nem percebemos. Né? Nem percebemos. Então, essa ideia de que eu sei de você mais do que você mesmo, eu sei de você sem escutar o que você tem a dizer, ele realmente é violento. Né? E o que é a empatia que você está chamando de empatia? Né? Algumas pessoas dizem que empatia é colocar no lugar do outro. Eu discordo. Né? Eu discordo, porque eu penso que ninguém, em hipótese alguma, se colocaria no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro seria mais uma forma de comunicação violenta. Né? Seria mais uma forma de violentar aquele espaço que você nem chega. Agora, quando você reconhece o espaço do outro, quando você se solidariza ao espaço do outro, e quando você não reduz a sua visão do outro à sua visão exclusiva, eu acho que isso fala da empatia.
né? Então, você pensa, se alguém que tem um poder decisório e conseguir enxergar além da própria visão e escutar a visão do outro, seja ela qual for, isso já traz uma possibilidade de empatia, ou melhor, isso traz uma possibilidade de reconhecimento, né? Porque a gente não reconhece o lugar do outro. É muito difícil a gente dar esse reconhecimento. Porque a gente sabe, eu sei de você, eu sei o que você pensa, eu sei o que é melhor para você e de preferência eu vou solucionar para você também. Então, isso e aí a gente fica numa preocupação, Rita, porque estatisticamente o Estado é o que mais gera demanda no Poder Judiciário. E, por outro lado, a gente está vivendo um momento em que o CPC de 2015 ele ordena que o Estado promova, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E a gente percebe alguns avanços nesse sentido. Então, também, no âmbito do decreto que regulamenta a questão da desapropriação, houve um avanço no sentido de que o valor da indenização ele pode ser feito por meio de uma mediação, né? Então as partes vão poder. Então, uma demanda que duraria aí, às vezes, numa demanda de desapropriação, nada mais é discutido que a avaliação. Então, uma demanda durava 5, 10, 20 anos. E com essa alteração possibilitou que as partes discutam efetivamente a questão do valor da indenização. Por outro lado, a gente percebe que a própria AGU já tem uma Câmara de Mediação e Arbitragem. No âmbito do Estado de Minas Gerais, no ano de 2018, foi editada uma lei. Aí a gente tem o marco também, em 2015, que foi a Lei de Mediação, que dedicou um capítulo, né, dedicou uma parte para a administração pública. Aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais, em 2018, foi criada a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflito. Ano passado, foi editada uma resolução 08 da AGE, regulamentando essa Câmara. Então, a gente está vendo todo o movimento do próprio poder estatal para que a gente possa sentar à mesa, né, e conversar um pouco mais. E indo um pouco além, a gente percebe, por exemplo, nos contratos longos, como os contratos de PPP, que a situação que vigora hoje é uma, mas um contrato vai durar aí 15, 20, 30, 35 anos. Vários fatores externos estão a recair nesse contrato. E ninguém melhor, Rita, do que as próprias partes para saberem a complexidade. Então, às vezes o Poder Judiciário, neste momento, ela fica até mais afastada da própria solução mais adequada àquele conflito. E a percepção também de que em vários contratos administrativos há a preocupação de que seja prevista uma cláusula que antes das partes irem para o Poder Judiciário, elas passem por alguns métodos de solução, negociação, mediação, arbitragem, né? Então, tem todo um exercício, a gente tem visto todo um exercício nesse sentido, para que a gente consiga construir um ambiente melhor de uma solução consensualizada. Mas, por outro lado, de repente, a gente toma um susto com alguns ordenamentos, assim, com algumas instruções de que a administração pública já manifeste de que não tem interesse na audiência de conciliação. Isso nos causa uma frustração muito grande. Então, isso tudo, assim, para falar um pouco, né, de como é que está esse ambiente dentro do direito administrativo e que a gente, como eu disse inicialmente, a gente acredita muito, a gente trabalha muito nesse sentido, a gente sempre tentar uma solução consensuada antes de ir para o Poder Judiciário. E aí, ao final de tudo, o que eu quero te perguntar quais são as vantagens, né? Vamos falar um pouco das vantagens de se resolver um conflito de uma forma consensual. Estamos falando aí de tempo, dinheiro, da manutenção das relações. A gente vê, a gente recebe muito cliente assim que já chega num ponto de uma relação tão desgastada, né? Sobretudo no âmbito do direito administrativo. Então, a gente percebe que se a gente conseguisse, né? Se a gente tivesse uma proximidade, se a gente tivesse uma escuta ativa, uma comunicação não violenta, abrindo as perspectivas,
me parece que seria um caminho mais interessante. Então, dentro da sua experiência, que você já está aí nessa luta já há algum tempo, com toda a sua especialização, podia nos falar e falar a todos que nos estão ouvindo um pouco dessas vantagens dessa solução, né, de uma forma mais consensualizada. Ótimo, eu acho que você está falando, eu acho que de alguma forma você já respondeu muito, porque, né, eu vou só repetir aquilo que você já respondeu. Mas eu acho que tem uma primeira, que é esteio de todas as outras possibilidades, que é, primeiro, a gente precisa aprender, vamos voltar lá ao grande pai, né? De que o judiciário deveria ser a nossa última solução, né? A nossa última porta, bater na última porta, e não ao contrário. Né? Eu acho que houve um tempo de uma mudança em que tudo era judicializado, né? Desde escorregou ali na esquina, como você me olhou torto, ou o que seja, era judicializado. Bom, aconteceu que nós estamos vendo que é um número impossível, né, de casos e situações para o judiciário resolver, né? Então, a primeira coisa que eu acho, à medida que eu mudo o conceito de que primeiro posso passar por mim uma solução para que depois eu leve ao judiciário, nós estamos falando de uma mudança social, nós estamos falando de uma mudança de paradigma, nós estamos falando de uma mudança cultural. Né? Então, isso já é o primeiro grande vantagem e ganho. Né? Porque se eu faço parte da construção, da solução do meu conflito, com certeza que cumpri-lo é muito mais fácil, né? Primeira coisa que eu acho é assim, essa é o mais importante, né? Se eu conheço uma realidade que me é mais próxima, sei do limite da minha possibilidade, é a mesma coisa em relação ao outro, é claro que nada mais é possível do que esse cumprimento, do que aquilo que eu construí. Primeira coisa. A segunda coisa, né, que como você mesmo falou, é a manutenção das relações. Outra coisa é quando a gente fala de custos. Né? Quando a gente fala de custo, a gente tem que pensar no custo pecuniário, financeiro, outro custo, né? Que é o custo do tempo de uma demanda e aquilo que ela traz de estrago mesmo, toda e qualquer relação. Né? Porque se eu não me envolvo com a minha questão, eu deixo que o outro decida por mim em primeiro momento, né? Não que o outro decidir seja o problema, mas se de primeiro momento o outro que decide, com certeza um de nós vai ficar infeliz. Né? É difícil você achar uma resolução, né? Uma decisão que todos os dois falam assim, ah, que bom, né? Foi legal, foi consensual no sentido de tá bom para nós dois, né? Não tem sempre aquela coisa assim, nossa, fulano tinha um advogado melhor que o meu, o juiz fez aquilo outro. Tem sempre um bandido, aspas, na história porque não respondeu do jeito que eu quis. Né? Agora, se sou eu o envolvido, esse é a melhor possibilidade. E eu acho que está passando da hora da gente chamar o sujeito à responsabilidade. Né? Em todos os sentidos. Né? Exatamente. Olha, sabia que o meu conflito, eu faço parte dele? Você acredita? Que eu faço parte do meu conflito e que eu não preciso delegar a alguém para responder para mim? E aí, nessa hora, é muito importante a gente pensar, em especial nesse momento de pandemia. Né? Você já pensou isso agora, que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, em que toda uma questão não passa por nós, porque ela vem de fora, né? Ela é um vírus, ela é desconhecida, ela é uma pandemia que não passa por mim, mas que tem efeito em mim e que depende, de certa forma, de mim para estar realizando o maior cuidado, o menor cuidado. A gente pensa que é um detalhe, mas olha que interessante, né? Por mais decretos ou não que se tenha, lockdown, fica em casa, mais ou menos em casa ou isso, existe algo de um comportamento que é exclusivamente seu. Simples, né? Lava a mão. Simples. Né? Mas é o seu compromisso de estar envolvido nessa questão que é maior que qualquer um de nós. Não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem... Né? É para todos nós. Mas a forma de lidar, tanto enquanto solução, tanto enquanto medo, angústia, aflição, ela vai ser particular. E a mediação traz também. Né? Por mais que se tenha leis determinadas, decretos, etc., tudo é muito novo. Né? Nem tudo tem resposta.
Não é? Nem É. tudo, vou fazer uma coisa hoje, outra manhã vai, faz, abre, faz isso, faz aquilo, libera mensalidade da escola, não proíbe mensalidade da escola. Quer dizer, não tem como o judiciário responder o tempo todo, nem o Estado o tempo todo, por tamanha oscilação, por tamanha indeterminação, sem que o sujeito seja convocado. É verdade. Aí você tocou uma questão muito, com muita propriedade, que é nesse momento de pandemia, né? A quantidade de demanda que vai surgir, que vai desde discussão de mensalidade de escola, né? Será que tem uma solução para todo mundo? Todo mundo teve queda de rendimento? Não, né, vamos ter que passar por uma questão individualizada. Então, nada melhor, o Poder Judiciário não vai conseguir, né, sanar essa demanda se a gente não utilizar outros meios consensuais, né? Até E naquilo eu acho que o Estado tem que responder, né? Até aquilo que o Estado tem que responder. Então, a coisa não é tão simplista que, né, que define que o Estado responde de uma forma ou de outra, sendo que tem coisas que ainda não são passíveis de resposta, né? Elas são uma construção de resposta. Então, acho que esse momento, mais que nunca, ele é um momento que a mediação vem como recurso, vem como ferramenta, vem como possibilidade, né, de nos colocar a todos, a sociedade civil, a todos, né, para cuidar do nosso pedaço. E a Juliana, que está nos assistindo, ela até lembrou de uma questão, porque a ação judicial, quando ela vai ser decidida, submetida ao Poder Judiciário, um vai ganhar e o outro vai perder. E você concorda que, na verdade, numa construção consensuada, ambas as partes podem ganhar? Ambos podem ganhar e ambos podem perder. Eu acho que são as duas coisas, né? Porque existe até uma terminologia ganha-ganha, mas eu acho que tem ganha-ganha, perde-perde. Porque, de verdade, eu acho que é assim, consciência é consciência. Né? Mais do que ganha ou perde, é uma construção de consciência, porque aí eu reconheço o espaço maior que é nosso, o espaço que é seu e o espaço que é meu. Né? E nada me traz mais ganho, né, a mim e ao outro, do que saber o que é possível. Porque tem algo que é estipulado, né, como uma decisão e que necessariamente ela não é possível de cumprimento. Por mais respaldada na lei que ela esteja, na realidade daquele indivíduo, daquela situação, ela não é passível de ser cumprida. Né? Então, isso eu acho que é muito importante. Né? E acho mais que isso, acho que agora na pandemia, então, essa ideia do ganho eu e perde você, ou vice-versa, ou ela muda urgente, ou nós estamos perdidos. Né? Porque mais que nunca, a própria pandemia vai mostrar assim, olha, ou a gente está junto numa possibilidade de solução, ou nós estamos perdidos. Aquilo que você fizer resvala em mim. Aquilo que eu fizer resvala em você. Né? Então, essa ideia de solidário, não no sentido só de solidariedade, mas no sentido de entender que a gente funciona como elos e que você faz efeito em mim e vice-versa, isso é urgente. Isso nem é uma possibilidade, como quando ação, dizer assim, olha, o que você fizer para você, para o outro vai ser bom, que é possível, né? Esse acordo construído agora, ou é ou não é. Né? Ou a gente entende que para ser bom para você tem que ser bom para mim, e para ser bom para mim tem que ser bom para você, ou nós vamos estar ruindo muito mais do que a gente já está estimulando e estimulada pela comunicação violenta, pelo conflito, né? E pela situação toda. Há de se pensar, já acontece hoje como resultado da pandemia, né? Estatisticamente, um número violentíssimo, né, de violência doméstica. Estou dando um exemplo. Né? Quer dizer, se a gente não compreender que existe essa relação você e eu e você, ou melhor, eu e tu e eu, né? Esquece que nós vamos fazer uma guerra interna. Não tem jeito. A Cristiana até mandou uma pergunta aqui para a gente, né? Porque tá todo mundo querendo te aproveitar, né, Rita? A gente não pode perder essa oportunidade. Como é que a gente pode... De antemão eu peço desculpa, porque como eu fico discutindo, eu não tenho facilidade de ler o que as pessoas estão escrevendo. Então, mas eu deixo de cumprimentar, eu deixo de falar oi, eu deixo de responder, já pedindo desculpa de antemão.
Tá, pode deixar que eu vou acompanhando aqui as perguntas. E a questão, na verdade, a gente fica no dia a dia tão imbuídos na questão do direito, que, em verdade, esse assunto nos interessa na vida cotidiana. Então, ela pergunta aqui, né, como é que a gente pode aplicar esses métodos, que, na verdade, são para solução no nosso próprio cotidiano, né? No nosso próprio, dentro do nosso lar, nos conflitos familiares, entre amigos, como é que a gente pode, né? Porque isso funciona tanto para a gente auxiliar o nosso cliente, auxiliar numa solução maior, mas sobretudo no nosso dia a dia, né? Eu acho que esses métodos podem nos proporcionar uma melhoria de uma qualidade de vida de um modo geral. Concordo. Esse é o sentimento que a gente está tendo, né? Quando a gente vai estudando um pouco mais a respeito da mediação, dos métodos, né? E, na verdade, que existem técnicas, né? A gente acha que é uma questão meio que natural. E depois, quando você vai aprofundando, tem toda uma técnica, tem toda uma vivência. Então, eu acho que seria interessante, Rita, para você nos dar um panorama nesse sentido. Eu acho que é importantíssimo, até porque se a técnica pela técnica, a técnica é fundamental. Não há como você ser mediador se você não fizer um exercício constante da técnica, atendendo casos, compreendendo esses casos, tendo uma supervisão para esses casos. Mas a técnica pela técnica, ela em nada funcionaria se ela não fosse compreendida de uma forma mais ampla por você. Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Um dos princípios da mediação é a imparcialidade, certo? Bom, aí eu vou dizer a você assim, agora eu sou um mediador, né? Credenciado, certo? Inclusive pelo CNJ, e sou imparcial. Certo? Parabéns. Porque simples, né? Nós não somos. Né? Então, eu acho que tem coisas que são muito importantes que a gente vá se haver mesmo. Com a gente, no sentido de, olha, para que eu consiga, por exemplo, esta imparcialidade, eu preciso primeiro entender que eu sou parcial, né? E que é um exercício. Se isso é assim no nosso dia a dia, né? Para qualquer situação, você imagina com quem a gente trabalha, imagina com quem a gente vive, muito mais, claro, né? Porque a gente acha que conhece o outro melhor do que ele mesmo, a gente acha que sabe o que é melhor para o outro mais do que ele mesmo. Então, eu acho que não tem como isso não ser alguma coisa que revolucione, se é que eu vou dizer mesmo, a nossa relação com o outro. E por onde que ela passa, na minha concepção? Pela escuta. Primeira, a maior técnica, forma, possibilidade da mediação é escutar. E escutar parece uma coisa muito fácil, mas também é um exercício. E acho que fica cada dia mais ardiloso o nosso exercício, porque o que nós aprendemos? Quanto mais rápida for a minha resposta, mais inteligente eu sou, melhor eu sou, mais eficiente eu sou. E a escuta, ela precisa de silêncio. Se você não fizer silêncio, você não escuta o outro. E quando eu digo silêncio, eu não falo só silenciar a voz. Eu falo fazer um silêncio para permitir que a voz do outro seja dita. Porque vê se não é assim com todos nós, se a gente não tomar cuidado. Você começa a me contar um caso. Antes que o seu caso termine, eu já estou te contando o meu, que é maior, mais urgente e mais impressionante do que o seu. Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente mostra como que escutar é difícil. Segundo, quando você começa a me contar um caso, eu falo assim, nossa, tranquilo, já sei. Olha, eu resolvi assim. Ou, passe a resolver daquele jeito. Conclusão, também não deixei de falar e não consegui escutar. Porque escutar o outro requer um esvaziamento. Né? E aí eu não estou usando termos só psicológicos, não, mas requer esse esvaziamento da ideia que eu sei de você mais do que você. Eu sei de você mais do que você supõe saber. Então, isso é um exercício. A gente não nasce com isso, muito antes, pelo contrário, né? A gente nasce e é estimulado a falar assim, responde. Gente, mas resposta, vamos lá. Né? E assim, em tempo de digitalização e tudo mais, é
um minuto, não é? Se você me pergunta, eu não te respondo em um minuto, o caos já aconteceu, né? Eu gosto muito do exemplo que eu falo muito, que parece bobo, que todos, já que o Cristiano está falando sobre sobrevivência diária, né? Hoje nós todos usamos WhatsApp. Acho que a gente nem usa o telefone para falar no ouvido mais, né? Eu acho que é quase nunca, né? Ou a gente está escrevendo, ou a gente está mandando mensagem. E aí, uma coisa importante da gente pensar, que eu faço isso na hora que eu quero. Na hora que eu quero. Isso parece um detalhe, mas isso mudou completamente. Eu mando meu recado para você no momento que eu quero, na hora que eu quero, mesmo quando eu falo assim para você. Não precisa ler agora não, tá? Pode me responder amanhã. Só que Eu faço isso. Sou mundo, reconfessa. todo mundo faz isso, né? Então, assim, a gente não tem, a gente precisa exercitar mais uma vez esse tempo de espera, seja para minha reação para você, como para minha resposta. E se eu leio e não responde, você fala assim, nossa, mas a Rita leu. Eu vi que ela leu. Ela leu minha pergunta, minha resposta, minha indagação, minha questão e nem me respondeu. Então, essa ideia da pergunta-resposta imediata, e cada vez mais ela é assim, isso diminui a nossa possibilidade de escuta. Então, isso quebra o conteúdo principal da mediação, né? A mediação precisa de um respiro, né? Nós que somos, e nós, estou falando de mim mesmo, que sou ansiosa, que penso rápido, que né? É um exercício. É um exercício, não é pronto. Eu preciso reconhecer a minha dificuldade para que isso seja trabalhado. Enquanto você falava, a quantidade de pergunta que suscitou aqui, Rita, assim, né? Como é que é tão difícil? Por que é tão difícil essa escuta? A professora Candice nos disse que o Rubem Alves já falava que a gente precisa de uma aula de escutatória, né? Escutatória a gente tem, né? A Marcela disse, nós temos que ouvir sem pré-julgamentos, né? E eu acho que vai dentro disso que você falou, do esvaziamento. É necessário esse esvaziamento prévio. E é um exercício que tem que ser diário, justamente nesse momento de, né, que assim, tudo muito rápido, a gente precisa de respostas. E aí, dentro disso, me veio uma dúvida, como é que é a formação desses mediadores? Assim, eu já tenho duas perguntas também que já foram colocadas assim, qual que é o tempo de duração de uma mediação e se o mediador pode servir de testemunha. Algumas perguntas já foram também utilizadas. Então, mas também é importante, dentro dessa, quando você me disse essa trajetória, a gente chega à conclusão quão é difícil ser mediador. Né? Só essa necessidade de aprendizado, essa escutatória, como é que a gente consegue, né, essa formação para que a gente possa efetivamente exercitar toda essa técnica, né? Então, eu acho que você falou uma palavra que é maravilhosa e é mágica. Uma coisa é a formação, outra coisa é a certificação, né? Você pode ser certificado, por exemplo, né, que é como a gente tem lá no Instituto, ser mediador judicial. Você tem 100 horas aulas, tá? 100 horas aulas que são divididas em 40 horas teóricas e 60 horas presenciais. Essas horas presenciais, elas são fundantes, mais do que fundamentais, porque é um exercício que você tem de estar... exercício da escuta mesmo, né? Você vai estar lá... eu falo que é como um médico que vai ter os seus preceptores, né? Os seus preceptores, os meninos que vão estar seguindo, as perguntas podem estar aparecendo, os medos, as angústias, o exercício da técnica, olha, isso é isso, aquilo é aquilo, essa técnica é essa ferramenta é essa. Então, são, né, dentro da formação reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça, que é que o Instituto tem, são 60 horas de prática, tá? Mais 40 de teoria. Né? Acho que junto com essa teoria e com essa prática, é fundamental que a gente tenha esse conceito de que não adianta se eu não entender aquilo que fala do sujeito humano. E aí eu posso estar assim, puxando sardinha para o meu lado, no sentido de entender assim, quem tem um conhecimento da psicanálise, o mediador precise conhecer a psicanálise, não é isso, mas se ele não for mais afeito à forma que a pessoa funciona, a forma de funcionamento da nossa psique, fica muito mais difícil dele ser formador ou formado.
né? Então, o mediador, ele não pode, em hipótese alguma, ser testemunha, né, em processo futuro ou da situação. Porque se eu parto da ideia que o sigilo, a confidencialidade e o não julgamento, porque, vou dar um exemplo, né? Há um costume de acreditar, de entender que as provas são um conteúdo fundamental para a resolução de uma situação. As provas na mediação, elas não têm função alguma. Por quê? Porque a mediação parte desse conceito subjetivo de que a forma que você enxerga o conflito não é igual à minha. Com certeza não é. Né? Então, se ela não é igual à minha, essa prova factual assim, não é o que nos importa. Né? O que a gente precisa entender é assim, eu enxerguei de um jeito, você enxergou do outro, e eu não estou falando de realidades paralelas, não, nada disso não. Né? Porque quando eu tenho um conflito, quando o conflito passa por mim, a forma que eu enxergo já é a forma do conflito. Não é assim? Eu gosto muito de você e você sabe o quanto que eu gosto de você. Né? Aí nós somos real, na realidade. Né? O quanto eu gosto de você. Então, se eu encontro com você, qualquer frase que você me fale, eu, de antemão, já acolho essa frase como um bem-querer. De antemão, antes do conteúdo. Se eu tenho uma questão de dificuldade com você, eu já acolho de antemão a sua frase como um... Né? Então, assim, isso é o primeiro ponto da gente entender que Lacan fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, nem tudo que eu digo é o que você escuta. É verdade. Então, se eu parto desse princípio, né, eu preciso dar a palavra, que é uma função da mediação, para que as nossas escutas possam ser treinadas, possam ser trabalhadas, possam ser estimuladas. Né? Por isso que eu falo que o mediador ele é mais que qualquer outra coisa, um trabalhador do diálogo. E eu acho que esses esclarecimentos assim, foram tão importantes, porque já tem gente comentando que isso é uma vocação, talvez não seja para qualquer um. E outros já perguntando, isso é uma função a ser exercida somente por psicólogo ou advogado, porque por trás da ideia, da intenção de se tornar um mediador, pelos seus esclarecimentos, a gente tem uma coisa muito mais profunda do que efetivamente a gente imagina que seja. Então, assim, até imaginar que o Estado está caminhando para a aplicação, a gente tem que pensar que todo um corpo técnico vai ter que se submeter a um processo de formação. Nós vivemos... Exato. Nós vivemos um momento em que as escolas de direito, nós não temos cadeira a respeito disso, né, Rita? Então, nós, advogados, somos treinados a litigar. Sim. Desde quando a gente escolhe fazer o direito, o que é que a gente quer ser? A gente quer ser um bom advogado, a gente quer defender, o consenso surgiu de uma época para cá, né? Mas... e até hoje não foi efetivada. Então, nesse sentido também, que eu te colocaria assim, qual que é o papel que você entende, para além de toda preocupação de nós advogados, ao te ouvir a respeito dessa questão de formação, alguém já falou assim, engenheiro também. Eu acho que, na verdade, você pode falar um pouco disso, mas eu acho que todo mundo que quiser não tem uma formação específica. Esse é uma linha que você pode esclarecer para todo mundo. Mas também, dentro do direito, qual que seria a postura do advogado numa mediação? Né? Porque o advogado não é dispensável, mas ele pode ser um bom parceiro. Mas na sua experiência... Não seja dispensável, ele é fundamental. Exato. Na sua experiência, como tem sido a postura do advogado das mediações? Eles têm ajudado, têm atrapalhado? Será que a gente precisa, ainda que não seja assim, eu não quero ser mediador, mas eu acho que os advogados vão precisar de algum processo de amadurecimento, de um formato melhor de uma solução. Fala um pouquinho, assim, tanto da formação de quem pode ser, como também como é que tem sido a postura... entre aspas, a defesa dos engenheiros, dos contadores, dos pedagogos, dos psicólogos,
etc, 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 né? E essa é a grande beleza da mediação. A mediação, a gente amanhã, eu espero que a gente tenha, de fato, uma nova profissão, né, denominada mediador, mas ela é um conjunto de saberes. Porque senão a gente vai ser mais do mesmo. Né? É justamente porque ela é esse conjunto de saberes, de possibilidades, é que ela tem a grande beleza. Né? Agora, vamos pensar, né, se existe uma política pública que veio do Conselho Nacional de Justiça, porque a mediação já existe anterior a isso, ela já funciona antes disso, mas vamos pensar em termos de política pública, de CPC e tudo mais. Então, é importante dizer o seguinte, a mediação ela não é filha do direito, né? Mas ela comunga com o direito o tempo todo, o tempo inteiro. Né? Agora, para vocês, advogados, eu acho que o esforço ele é maior, não acredito em vocação, não acho que tenha vocação. Né? Acho até muito perigoso essa ideia da vocação, porque senão a gente confunde mediador com aquela pessoa que contemporiza, que é boazinha. Não, não. O mediador, ele é alguém que desaloja. Ele desaloja a certeza das pessoas. Então, ele não é alguém que... É aquele que reúne o conceito ou reúne a ideia familiar ou dos colegas. Não, não, não. Não, não é isso. O mediador é alguém que desarticula mesmo aquilo que está pronto. Porque o conflito já é pronto. Né? É verdade. Se eu resolver a seu favor ou a favor de outro, o conflito de um vai continuar pronto. Né? Bom, então, o que eu acho da gente pensar assim, são duas coisas. A primeira é a própria ideia do acordo. Né? Eu posso falar assim, de conhecimento, no sentido de poder ter o privilégio de estar das minhas raízes, né? Serem raízes que perpassam por completo, desde sempre, são alimentadas pelo próprio direito, né? Pelo próprio colaboradores do direito, seja da magistratura, seja da advocacia, seja. Né? Então, eu sei o quanto sempre foi exigido de vocês essa ideia de saber para o outro, né? De resolver para o outro. E mais, eu acho que mais. Né? Rita, deixa eu só te cortar, que já me deram alerta aqui que está quase acabando a live. Por mim, eu continuaria, mas eu acho que nós temos poucos minutos. 3 minutos! Então, o que nós vamos fazer? Vamos fechar? Vamos fazer uma conclusão para a gente já fechar. O advogado, vamos lá continuar no advogado. O advogado, ele é não só uma peça principal, como fundamental. A mediação vai ter futuro, continuidade ou não, a depender da posição do advogado. Né? Porque assim, é ele o nosso grande parceiro, é ele também, enquanto uma outra forma de enxergar o conflito, né? Assim, de poder ter a escuta ao seu cliente, de poder ajudar com que o seu próprio cliente responda. E uma outra coisa que eu acho muito importante, o conceito de acordo. Né? Não tem uma coisa assim, nossa, mas demorou só 3 sessões? Ah, isso deve ser uma coisinha assim, né? Muito simplinha, né? Porque assim, os casos que arrastavam são casos, aspas, mais nobres. Né? Então, assim, são muitas mudanças que eu acho que é preciso, né, para todos nós de um modo geral, mas que sem o advogado, a mediação não funciona. Né? Não é que ela seja exclusiva do advogado, é que o suporte do advogado, inclusive para o seu cliente, para que ele possa oferecer também ao seu cliente, é mais uma porta. Né? A mediação é mais uma possibilidade que você, enquanto advogado, pode oferecer ao seu cliente. Né? Essa abordagem é muito importante. Aí, para a gente fechar, me veio à cabeça, assim, nós temos um clube do livro, que a gente elege um livro, todo mundo da época da faculdade, da federal, e a gente discute o livro ao final do mês. E a gente leu um livro, que é do Krenak, que foi escrito por um indígena, e ele fala o seguinte, que levantar o céu é ampliar o horizonte. Então, essas formas consensualizadas, eu acho que a gente levantar o céu para a gente ver que existe uma possibilidade. Né? O horizonte é infinito. Né? Então, dentro de um conflito, né, já entendendo que você disse que o conflito não necessariamente é ruim. Né? O conflito pode ajudar a gente a crescer. A gente tem que ter uma forma de dar a resposta né, adequada, uma resposta devida. Eu estou cheia de perguntas. Ficaríamos muito tempo mais.
responder, Mas nós temos que... quiser responder, né? Tô às ordens para quem quiser, para a hora que quiser. Vai ser assim uma alegria para mim de todas que eu souber responder. Ah, que ótimo. Te agradeço desde já a sua disponibilidade, sua atenção, sua presteza.